vereadora Marisol, e quero ressaltar que o nosso presidente, Velocino, se encontra em representação junto ao Poder Executivo. Com a palavra, então, seguindo o grande expediente, vereador Elisandro Fiuza. Bom dia, senhor presidente, em exercício, vereadora Marisol, vereador Felipe, senhoras e senhores vereadores e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Diante do tema que a gente sempre aborda aqui, que vocês sabem que faz parte da nossa história e da nossa bandeira de defesa, que é a educação, as crianças e adolescentes, eu quero hoje falar de um tema muito caro que a nossa sociedade de Caxias está enfrentando, e não apenas Caxias do Sul, mas o Brasil. Essa matéria aqui eu quero parabenizar a Aline Ecker, que através dessa semana do Lixo Zero, eles vão fazer várias reportagens a respeito deste tema, do destino incorreto do nosso lixo, aqui de Caxias do Sul, e ela traz aqui, nessa matéria, que Caxias do Sul é uma cidade que nós sabemos que 100% é atendida pela coleta coletiva. Mas, ao chegar ao aterro Rincão das Flores, no limite que todos ali conhecem, entre o município aqui de Caxias e São Francisco de Paula, não é o que parece. Toneladas de materiais recicláveis que poderiam ser reaproveitados são desperdiçados todos os dias. E nessa semana do Lixo Zero, então, uma série de reportagens mostrará o atual cenário de uma área vital para Caxias do Sul. E nesta primeira, explicamos que a população regrediu na separação dos resíduos, que tem comprometido também a vida útil do aterro. E de longe, já é possível ver, chegando lá ao Rincão das Flores, sacolas plásticas, garrafas PETs, embalagens de salgadinho, latas de cerveja, refrigerante, ao meio aos resíduos orgânicos, lá no Rincão das Flores. Sendo que o município conquistou um destaque nacional no ano de 2007, por ter sido modelo em reciclagem de lixo, com a coleta seletiva há 30 anos, e é reconhecido pelo pioneirismo no sistema mecanizado com a implementação dos contêineres em 2007. Então, é uma pergunta que ela faz: o que tem acontecido com a nossa cidade? Com descarte incorreto, o lixo, que poderia ser reaproveitado, agora lota o aterro sanitário, comprometendo o meio ambiente e também a renda de parte dos recicladores da cidade, e ainda provoca um prejuízo não apenas aos cofres públicos, um prejuízo não apenas ao nosso meio ambiente, ao lençol freático, e a gente sabe também que aqui, por enquanto ainda nesse tema ainda não foi pontuado, quando não se descarta, vereadora Denise, medicamentos de uma forma totalmente errada. E aí muitas doenças que infelizmente através desses medicamentos, que infelizmente são descartáveis de uma forma errada, comprometem o lençol freático, e ali muitas vezes saúde de muitas pessoas são comprometidas. E nós precisamos aqui destacar, e eu fiz juntamente com o nosso gabinete, a qual quero agradecer, uma pesquisa pela fonte, vereadora Marisol, galileu.globo.com, e ele faz, na matéria que a gente buscou as informações, a pergunta que a gente deve se fazer a cada um de nós e a sociedade que está nos acompanhando pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais.
O que acontece hoje, infelizmente, em nossa sociedade, que é muito fácil, com todo o respeito que eu tenho à democracia e também à colocação de todas as pessoas, indiferente, diferente da classe social, de que teve ela a oportunidade ou não de cultura, de que na maioria das vezes, quando é feita crítica em diversos temas, principalmente como esse, o culpado é os governantes. O culpado é o governo estadual, o culpado é o poder público, o poder executivo, o culpado é o Senado, o culpado é os deputados federais, estaduais, a Câmara de Vereadores. Mas a pergunta que eu faço, será que realmente o culpado apenas somos nós, pessoas que se encontramos hoje na situação pública? Porque o que registra é que o estudo, o Brasil ainda recicla tão pouco e produz tanto lixo. E, na verdade, o lixo não pode ser visto, vereador Fantinel, como lixo. Ele é renda, ele é sustentabilidade, ele é a promoção de garantia do pão nosso de cada dia aos recicladores que fazem um trabalho de excelência na maneira das suas possibilidades, com toda a dificuldade, muitas das vezes, de infraestrutura, de não terem equipamentos devidos para poderem, de uma certa forma, poder produzir mais ainda o seu trabalho de reciclagem. Depois de haver uma legislação que prevê metas para o descarte correto de resíduos, infelizmente, na prática, pouco mudou, e o país recicla apenas, senhoras e senhores, 3%. 3% de um total de mais ou menos 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano no Brasil. De 79, vereadora Marisol, milhões de toneladas produzidas ano no Brasil, apenas 3% tem sido reciclável. Aí a pergunta que eu faço mais uma vez, a culpa é apenas dos governantes? Ou será que a sociedade não tem uma parcela de culpa com isso? Uma parte, no sentido, vereador, de não ter a cultura de poder separar dentro da sua própria casa o lixo, como deve ser feito. Uma parte, vereador. Quem pediu a parte primeiro, por gentileza? Vereadora Denise, depois vereador Scalpa. Bom, vereador Fiuza, quero lhe cumprimentar, né, por essa fala, acho que ela é extremamente importante nesse momento. Essa questão do lixo, ela precisa ser olhada, né? A gente descarta e acha que muitas pessoas acabam achando que ele vai desaparecer no ar. Mas não é isso que acontece. A gente vê o aterro que deveria ter uma idade de utilização maior, né, sendo sempre tendo que reformar, aumentar, né, e não dá conta, não tem como dar conta, né? E é importante a gente entender que os recursos são finitos, né? A gente não pode só produzir lixo e não pensar de como reaproveitar, de como diminuir o resíduo. Eu vi ali na entrevista, né, o secretário fala do mar de sacolas brancas, né? E aí é importante dizer, quando a gente está lá na reciclagem, e aí o pessoal diz que a sacola branca eles não separam, porque se paga muito pouco por uma sacola branca, e aí não tem não tem espaço para te guardar a quantidade que seria útil para poder conseguir vender. Então os recicladores eles não separam a sacola branca. E aí o que a gente mais vê no supermercado, em qualquer loja, é a sacola branca, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar para compreender e também pensar a política pública. Então, tem vários, os desafios são enormes, mas quero lhe cumprimentar. O nosso gabinete está com ações nessa semana do lixo zero, né? Amanhã teremos uma oficina de compostagem lá na horta comunitária do Vila IP. A gente está coletando também material escolar no gabinete, então quem tiver material que já queira descartar, a gente está ali separando também e recolhendo no nosso gabinete. Então, obrigada, parabéns pela fala. Obrigado, vereadora Denise, pela contribuição. E antes de eu pedir, já quero pedir a gentileza da declaração de líder, né, para continuar o raciocínio. Em agosto de 2020, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos.
mas a legislação que estabelece estratégias para a prevenção e a redução da geração do lixo, além de criar metas para enfrentar problemas ambientais, sociais e também econômicos que decorreram do manejo inadequado dos descartes, está longe de ter alcançado seu objetivo, especialmente, vereadora Tati, quando o assunto é a reciclagem. Então, gostaria de ceder à senhora a parte, e essa é uma situação que, infelizmente, nós precisamos estar alertas e enfrentar com realmente ideias que vai fazer com que a nossa sociedade possa ver o lixo de uma forma diferente e que o descarte seja de uma forma correta. Sua parte, vereadora. Só por questão de ordem, em declaração de líder, bancada do Republicanos, vereador Fiuza. Muito obrigado. Vereador Fiuza, quero lhe parabenizar por este tema, né? E dizer que eu propus um projeto de lei no sentido de conscientizar as pessoas do uso do plástico no Dia dos Oceanos. E neste ano nós fizemos uma ação junto aos supermercados, onde a gente entregou ecobags para as pessoas e também entregou um material informativo sobre o impacto ambiental do lixo na nossa sociedade. Nós temos inúmeras dificuldades e, de fato, o relato do secretário do Meio Ambiente falando do mar de sacolas brancas no lixo, produto esse que não é reaproveitado, que não tem valor comercial, nos faz pensar e precisamos tomar algum tipo de medida. Então, me coloco à disposição, vereador, parabéns por esse tema. Eu acho que essa Casa Legislativa precisa ampliar debate sobre questões relacionadas ao meio ambiente, porque estamos falando também de renda. O lixo, quando separado adequadamente, ele vira renda para as recicladoras. Mas por que isso não está acontecendo? O que essa Casa Legislativa pode fazer para tentar conscientizar as pessoas e melhorar esse descarte? Nós não podemos perder tanto material. E trago aqui uma experiência de vida, inclusive, né, que morei um tempo na Austrália, e lá, vereador, quando você ia no supermercado, você não ganhava sacola plástica. Se você esquecesse de levar a sacola plástica, você pagava pela sacola plástica. E eu nunca vi sacola plástica voando, eu nunca vi as sacolinhas poluindo o meio ambiente, porque lá as pessoas, de fato, utilizam, levam no supermercado e tem uma postura diferente. Então, é uma mudança também que exige uma mudança de cultura. Isso aí. Sou parceira, vereador, parabéns pelo tema. Muito obrigado, vereadora Tati. Continuando, então, após eu já vou ceder as outras partes. O Brasil gerou, então, em 2018, 79 milhões de toneladas de lixo por ano, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos de 2018, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABREP. O Brasil hoje, ele, senhoras e senhores, é considerado o quarto maior produtor de lixo plástico. São 11,3 toneladas por ano, das quais somente 1,28% são recicláveis. Mas o número fica bem abaixo da média mundial, que seria, vereador Schalck, de 9%. Mas o número mundial, que ficaria um número que realmente estaria demonstrando uma mudança de cultura e um aproveitamento melhor desses resíduos pelas fontes, seria o aproveitamento de até 30% desses resíduos sólidos. Então, veja que a gente precisa, como Brasil, como pessoas, culturalmente avançar nesse quesito. Porque amanhã depois, a pergunta que fica, há pouco tempo, vereador Felipe, nós estávamos aí com uma situação muito deplorável e preocupante, que era a gente já não ter mais espaço no Rincão das Flores para depositar os nossos resíduos sólidos. Tudo isso é uma situação que vai estar continuando. Cada ano que passa é natural que haja o aumento populacional de todas as cidades, e a pergunta que fica, mais lixo vai sendo gerado, e mais ainda nós precisamos ter este cuidado de uma visão macro,
de termos projetos não apenas de governo, tanto de Estado como de município, mas nós temos que ter um projeto de Estado, que independente do governo que esteja à frente, ele venha dar sequência para que esta situação, de uma certa forma, possa ser em um tempo determinado, que a gente sabe que não será do dia para a noite, até porque, vereador Fantinel, precisa-se de muito investimento, mas nós temos que apontar isso, começar a discutir isso de uma forma mais visível, com uma ação concreta, para que amanhã depois nós não tenhamos aí surpresas infelizes diante da sociedade. Sua parte. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza, pelo tema e pela parte. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o senhor pela coragem. Eu me admiro e fico feliz quando eu vejo colegas que têm a coragem, né, de expor um problema que não é culpa do poder público, mas o poder público leva a culpa. O que a gente vê hoje? Nós estamos ali no interior com um problema gravíssimo na questão do lixo. O pessoal passa, abre a janela do carro e joga a sacola no mato, né? Então, é terrível a situação. Outra coisa, a questão, por exemplo, que eu coloquei várias vezes na tribuna da Codeca. Por que a Codeca não pode se transformar numa usina de gás natural e sair da dificuldade que ela está? Por quê? Porque ela teria que fazer um investimento muito alto na questão da separação do lixo. Ou seja, se a população separasse o lixo e o lixo orgânico chegasse separadamente, a Codeca instalaria essa usina e hoje estaria vendendo botijão de gás a R$50 para a comunidade e ganhando muito dinheiro e saindo da situação que ela se encontra hoje. Porém, aí o senhor tocou num assunto muito importante, parabéns, não tem classe social. A questão aqui não é pobre, médio e rico. Todo mundo joga o lixo. Todo mundo não separa. Ah, mas eu separo. Bom, então tu é 0,5%. Porque a maioria não separa. Outra coisa que a vereadora Tati colocou, realmente, na Itália também, tu quer a sacola, tu paga. Tu vai no mercado fazer compra, tu não levou sacola? Paga a sacola. E isso seria uma forma de desincentivar esse uso abusivo de sacolas, né, jogado em tudo que é lugar. Porque eles usam depois para botar o lixo dentro. Isso está mais que comprovado, né? Então, eu acho que nós teríamos que pensar seriamente nessa questão, né? Paga a sacola, que daí o pessoal começa a diminuir. E eu acho que isso traria para nós já um alento diante da gravidade da situação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. E para a gente concluir, peço desculpa, vereador Scalco, e aqueles que me pediram a parte, só para que a gente venha ressaltar aqui, esta crítica que nós trazemos aqui hoje, nesse grande expediente, é uma crítica construtiva. É dizer o seguinte, que todos nós temos culpa. Toda a sociedade, poder público e pessoas como nós, precisamos ter a cultura de fazer a separação do lixo da maneira devida, para que através dessa separação possa a gente colaborar com o nosso meio ambiente e, de uma certa forma, todos esses valores que não precisam ser investidos no que se refere a essa situação de descarte inadequado, o poder público, então, possa usar esses proventos na política do próprio meio ambiente. E eu quero aqui ressaltar o deputado Carlos Gomes, que tem a PL 6545/2019, baseada nas leis de incentivo à cultura, o esporte e a lei do incentivo à reciclagem, busca atrair recursos da iniciativa privada com a dedução do imposto de renda para investimentos em captação profissional, aquisição de equipamentos e desenvolvimento de tecnologias para associações cooperativas, além de empresas e indústrias de reciclagem. Para tal, o texto indica a criação do Fundo de Apoio para Ações voltadas à reciclagem, FAVORISC, do Fundo de Investimento para projetos de reciclagem que serão administrados pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, é uma PL que vai contribuir muito com essa cadeia de reciclagem, e nós temos a certeza plena de que, se a gente
cada um de nós, inclusive eu, nós buscarmos a crescer no sentido cultural, de fazermos a separação do lixo adequado e descartar ele de forma correta, estaremos colaborando com o lençol freático, com o nosso meio ambiente. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador.